A crença no mal. Uma das maiores crenças limitantes que a humanidade possui é no mal. Nós combatemos o mal por toda parte e a cada momento situamos o mal num outro diferente, porque é claro que o mal nunca está em nós. O mal dentro de um casamento está no cônjuge, ainda que o cônjuge pense o mesmo a seu respeito. O mal da economia, o mal do trabalho está no outro setor. O mal de qualquer relação é sempre o outro. O inferno são os outros, ironizava Jean-Paul Sartre. E assim a gente vai se iludindo, vai se acusando, vai se julgando e vai se punindo mutuamente sem sair do lugar. Nessa crença extremamente limitante, opressora, violentadora para aqueles que são violentos, depressora para aqueles que são depressivos, essa crença não nos ajuda em nada. O mal, na verdade, não existe. Se existem ações desarmônicas, que são aquelas pessoas que querem impor a sua vontade sobre os outros, se opondo àqueles que buscam a vontade de Deus em tudo e manipulando a massa que oscila entre um polo e outro, e isso existe, tudo se encaixa na perfeição do bem. Jesus nos disse que o mal é necessário, que o escândalo é necessário, mas ai daquele por meio do qual ele vier. Ora, se o mal é necessário, não é mal. É apenas aparência do mal. E aí o mal se revela apenas como o bem que nós ainda não conseguimos perceber. E se ele torna lamentáveis aqueles por meio dos quais ele vier, é porque Deus tem os seus próprios meios. O bem não precisa da destruição, não precisa do egoísmo, o amor não precisa do egoísmo, tem os seus próprios meios. A destruição que é feita por uma bomba, como a de Hiroshima e Nagasaki, poderia ser feita por um tsunami, um terremoto, sem gerar karma, sem gerar cuidados, vinganças, mágoas, culpas, karmas. Não é verdade? Jesus aqui em João, capítulo 17, versículo 12, nos ensina assim: estando eu com eles no mundo, diz Jesus numa oração pelos discípulos, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Essa passagem é rica e pode ser analisada parte a parte para nós estudarmos a grande questão do mal, essa crença limitante tão triste, porque nós seremos sempre condenados por nós mesmos a vivermos no ambiente das nossas crenças. E crendo no mal, nós viveremos no mal. Vamos lá então. Estando eu com eles no mundo, disse Jesus, guardava-os em teu nome. É a lei do serviço, é a lei da responsabilidade. Os maiores cuidam dos menores. E os maiores se fazem maiores cuidando dos menores. Não é? Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para
que a Escritura se cumprisse. É claro que ele fala de Judas. E por que Judas é filho da perdição? Como é que uma pessoa se filia à perdição? Através das suas crenças. O agente do mal, o agente da destruição, o agente do egoísmo é a sua única vítima. Porque ele é quem mais acredita no mal. E até ele se libertar dessa autoimagem de agente do mal, uma poderosa, profunda, impactante cirurgia precisa ser feita nele. Então, a libertação da crença no mal é uma tarefa para todos nós. E quando ele fala que Judas era filho do mal, era filho da perdição, e ele assim era porque ele cria no mal, ele acreditava na violência, na independência, pela ação da violência, pela conquista, pela derrota dos outros. Por isso ele queria que o Messias fosse o libertador político-militar, como a maioria dos judeus também pensava. Ele foi permitido, foi necessário e foi permitido que Judas agisse daquela maneira. Ele não veio para isso, mas era necessário que essa ação se fizesse e foi permitido então que ele fizesse para que a Escritura se cumprisse, porque o bem incorpora, se utiliza do mal para a realização dos processos terapêuticos e didáticos que são necessários. No caso de Hiroshima e Nagasaki, que nós citamos anteriormente, se aquelas comunidades precisavam passar por um desencarne coletivo impactante, e elas precisavam, tanto que Deus assim permitiu, não era necessário que elas passassem isso por uma bomba, era apenas necessário que passassem. Como a gente colocou, a vida, Deus, tinha meios próprios, catástrofes naturais que encerrariam esse ciclo ali mesmo. Mas, para a tristeza de todos, essa energia que precisava desse impacto para ser reharmonizada foi trabalhada através de uma bomba atômica, gerando karma para aqueles que atiraram a bomba atômica lá, mas não para aquelas pessoas que ali viveram, ou seja, não para aquelas pessoas que ali viveram e que não usaram essa situação da bomba para alimentar mágoa, para alimentar ódio, para alimentar a crítica e mais guerra. Maravilhoso que aquelas comunidades tenham colocado o dia da bomba como o dia da paz, como a comemoração da harmonia, porque aceitam o convite da vida para encerrar aquilo ali. Nós precisamos estudar o mal e estudar em nós mesmos a crença no mal. Ela é incompatível com a certeza de Deus. Vejamos como essa crença nos prejudica, nos aprisiona, e estudemos a ação do bem. Como é que a ação do bem se realiza, como é que a lei de amor se realiza em tudo. Assim nós iremos nos libertando e libertando os outros pela compreensão, pelo perdão, pela reconciliação e pela abertura ao amor, pela abertura ao serviço, pela abertura ao bem que nos libertará. Que assim seja, um grande abraço, até a próxima.